Amém, Jesus. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17 até o 21. Louvado seja Deus. Que bênção estarmos aqui, irmãos. Quantos queriam estar aqui, né? Quantos? E muitos já estiveram aqui. E hoje, por um problema, por uma dificuldade, não estão mais. Mas que Deus tenha misericórdia também dessas vidas. Mas nós estamos aqui. E queremos engrandecer o nome do Senhor. Amém, Jesus? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém, Jesus? Queremos também agradecer às pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, essa gravação, pessoas de vários lugares que a gente sabe que eles acompanham a programação do programa Irmãos em Cristo em Tietê, pela programação do YouTube, canal do YouTube. Então, que Deus seja louvado na vida de vocês também. Amém, Jesus? Irmãos, falar da graça de Deus é falar de algo tão profundo, mas tão profundo, muito profundo, que a nossa mente muitas vezes não alcança. Amém, Jesus? É falar da graça de Deus, é falar do próprio Cristo Jesus encarnado, do próprio Cristo crucificado, ressuscitado para a sua glória. Então, o que nós aprendemos aqui? A nossa mente não pode alcançar, porque nós ainda somos devedores, ainda estamos aprendendo, ainda estamos gatinhando, ainda estamos progredindo no conhecimento da palavra. E aqui, irmãos, a graça é uma força divina, que através da expiação, da grande redenção, aliás, da redenção na cruz do Calvário, Ele nos trouxe para nos dar essa esperança que Ele nos prometeu, que é a sua presença, é a sua graça, é a redenção final, é a sua volta para buscar nós, a igreja do Senhor. Amém, Jesus? Então, como vale a pena aqui, irmãos, e essa graça aqui é a bondade de Deus, que através de Cristo está batendo na porta daqueles que não merecem. E nós somos um dos tais. Esses um dos tais que não merecemos. Mas Deus é um Deus de tanta misericórdia, irmãos, que Ele nos amou. Ele continua nos amando, mesmo nós sendo devedores, mesmo nós ainda estando caminhando por caminhos muitas vezes duvidosos, Ele continua nos amando e nos protegendo. E nós precisamos fazer jus disso, irmãos. Quem diz amém? Nós precisamos fazer jus dessa tão grande salvação. E muitas vezes nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. É verdade. Eu, você, nós, igreja, muitas vezes nós ficamos na dependência, somente ficamos dependentes, e nós não fazemos esforço algum. É claro que nós somos dependentes até a volta do Senhor, até a vida eterna. Seremos totalmente dependentes. Mas nós precisamos fazer algo aqui, e nós não merecemos, amados. Mas pelo seu grande amor, aleluia, Ele tem ganhado o nosso coração, amém, Jesus? E tem nos colocado no alto retiro. Ele tem nos colocado no lugar espaçoso. Olha, irmão, se nós olharmos a nossa vida alguns tempos atrás, eu, por exemplo, alguns anos atrás, a gente não tinha esperança de nada, andávamos de uma forma, sabe, que só Deus na nossa vida, irmãos. E um dia nós fomos encontrados de uma maneira, sabe, equivocada. Nós éramos equivocados, nós não tínhamos esperança de nada. Andávamos de uma forma irrisória, de uma forma que não tinha nada de Deus na nossa vida. Mas a graça nos encontrou. E essa graça nos conformou à imagem e semelhança do Filho de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, participando da mesa do Senhor. Daqui a pouquinho o pão vai ser repartido. E nós precisamos fazer jus disso tudo, amados. Amém, Jesus? Nós precisamos.
E essa graça é o próprio Cristo aqui encarnado na pessoa de Jesus. É o próprio Cristo, irmãos, aqui, ó, deixou o esplendor da sua glória. Olha, ele deixou, não olhou circunstância, se fez homem da terra e fez tudo aquilo em obediência primeiramente ao Pai e por amor a nós também. Então, amados, eu fico pensando, sabe, querido, todas as vezes que tem a Santa Ceia, que nós vamos participar, eu falo, Senhor, não merecemos nada disso, mas como Tu és um Deus maravilhoso, Deus de graça, e toda honra, Senhor, vem de Ti e volta para Ti, porque tudo é de Ti e volta para Ti. E nós apenas somos aqui pessoas, irmãos, necessitadas dessa presença maravilhosa. Nós precisamos, aleluia, receber a presença e guardar no nosso coração e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Essa aqui é a palavra. Então aqui, irmãos, ó, deixou o esplendor da sua glória aqui e se tornou um homem lá na cruz, ele cravou os nossos pecados. Olha que Deus maravilhoso. Ele fez tudo aquilo em obediência ao Pai. E nós estávamos ali, os nossos antepassados, irmãos, como se fosse nós hoje aqui, ó, muitas vezes, sabe, jogados na beira do caminho, fomos encontrados, fomos achados, fomos libertados e fomos amados pelo Senhor. E nós precisamos desse amor tão grande até a sua volta gloriosa. E tudo isso aconteceu num mundo cheio de ingratidão, amados. É como se fosse hoje. A população era bem menos, claro, mas o pecado era o mesmo, não tem diferença. E aqui, irmãos, ó, um pessoal incrédulo e ausência de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele chegou ali com a sua graça e tudo aquilo que era pecado agora se desfez. E nós precisamos acordar para isso. Sabe, queridos, então, e aqui nós vemos aqui que a lei de Moisés, ela foi dada para o povo ser orientados. A lei veio para o povo judeu ser orientados, e guiados em busca de justiça. Mas só que essa justiça, irmãos, não é a justiça agora que nós estamos buscando, mas era uma justiça assim de andar com Deus, obedecer às leis de Deus, estar presente na comunhão. Tudo isso, irmãos, foi dado aqui, ó, como estatuto, como busca de justiça, no sentido de temer a Deus, vamos dizer assim. Então Deus deu essas leis para que o homem temesse a Ele. E muitas vezes, irmãos, principalmente nesses últimos dias agora, o que nós vemos? Pessoas itinerantes, pessoas que, sabe, esquece do verdadeiro Deus e parte para as coisas que não são espirituais. E muitas vezes as coisas vêm para entristecer, para destruir, para matar, roubar e destruir, porque essa é a obra do outro lá, inimigo das nossas almas. E aqui, irmãos, ó, essa justiça era no sentido de temer a Deus, respeitar os estatutos de Deus. Olha aqui, ó, no sentido de terem uma vida correta na presença de Deus. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. A palavra de Deus nos diz que Moisés recebeu essas ordens. Oh, louvado seja Deus. E aqui no versículo 24 e 25 de Deuteronômio 6, fala assim, ó, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, era uma justiça, irmãos, de temer a Deus, de guardar os mandamentos de Deus, esperar confiadamente naquilo que estava proposto para o futuro. Sabe, irmãos, isso é para nós hoje, para nós continuarmos guardando, não somente os mandamentos, as leis, mas também guardar a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi derramada em nossos corações, através do Espírito Santo, através da sua palavra. E essa justiça aqui, irmãos, ó, era na esperança das promessas de Deus para serem cumpridas. E essas promessas foram cumpridas. Deus mandou o seu Filho amado, ali na cruz do Calvário, ele se derramou por nós, pela humanidade, e ali ele entregou, através do seu sangue, irmãos, ele nos redimiu,
Ele, através daquela grande expiação, Ele nos comprou através da redenção. E hoje, irmãos, olha aqui, ó, o que resta para nós é obedecer, obedecer e obedecer. E aqui ainda, irmãos, ó, no capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, irmãos, e ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quem diz amém? Irmãos, tem que estar guardado no nosso coração. Precisamos esperar a redenção final, irmãos, que nos levará para a eternidade, para todo sempre. E ainda fala aqui no versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né, inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ó, irmãos, a palavra de Deus, nós temos que guardar essa palavra, até a volta gloriosa do Senhor. E aqui, irmãos, ó, louvado seja Deus, havia promessas para o povo de Deus. Olha o versículo 10 em diante. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te dará grandes e boas cidades. Olha as promessas, irmãos, que coisa maravilhosa. Que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, aleluia, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Hoje, queridos, o que resta para nós aqui, ó, irmão Luiz, lembrar sempre da presença do Senhor. Através da grande redenção, da expiação, Ele nos comprou, amados, para que nós prosseguíssemos nessa jornada. E essa jornada, irmãos, custou muito caro para nós. Muitas vezes nós não olhamos as circunstâncias. E muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que foi feito. E nós continuamos na mesmice, como esse povo continuou. 400 anos, irmãos. Deus ficou calado e eles voltaram para o Egito, ali numa situação crítica de escravidão, e não havia quem pudesse comprá-los. Olha que coisa interessante. Mas nós fomos comprados por um preço de sangue. Amém, Jesus? Nós somos comprados. E aqui, irmãos, havia promessas aqui, ó. Simplesmente Deus queria ver no coração do povo apenas uma palavra, irmãos. Que nós precisamos nos ater a isso, obediência. Olha, sempre Deus exigiu do seu povo obediência. Lá no deserto, obediência. Lá no cativeiro, obediência, porque havia promessas. E quando eles saíram do cativeiro, promessa no caminho do deserto. Eram promessas, irmãos, de coisas boas, maravilhosas. Como diz a palavra. Olha aqui, ó, casa cheia de tudo que é bom. Era promessa, irmãos. Olha aqui, ó, que vocês não edificaram, casa cheia de tudo que é bom, casas que não enchessem, poços que abertos que vocês não cavaram. O povo de Deus tinha do bom e do melhor e tinha o quê? A presença de Deus, que é o que mais importa para nós, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não fazemos nada, não vamos para lugar nenhum, irmãos. É bater numa coisa dura que não tem nexo. Mas quando a presença se faz em nossa vida, irmãos, tudo resplandece para a glória dele. E tudo aquilo que é tristeza agora se torna alegria. Tudo que era dúvida agora é credulidade em Jesus, o Salvador. Tudo aquilo que não prestava agora é bom, porque Deus é bom, amém, Jesus? Tudo aquilo que nos empurrava para o precipício, para o abismo, agora nos tira de lá e traz para a redenção. Essa que é a palavra. Então nós precisamos, irmãos, dessa graça de Cristo na nossa vida. Deixar resplandecer a glória de Deus na nossa vida. De que maneira? Obedecendo a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós sabemos que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam e buscam a sua justiça. O livro de Deuteronômio fala, no capítulo 28, se nós obedecemos todas aquelas bênçãos que estão relacionadas lá em Deuteronômio 28, nos alcançarão e nos colocarão de pé. E nos darão vida, nos darão esperança de vida eterna. Mas também lá fala que se nós desobedecermos, todas aquelas maldições que estão arroladas lá, no capítulo 28, a partir do versículo 15,
elas também nos alcançarão. Então, irmãos, nós precisamos estar disposto a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? E saber que o que resta para nós agora é adorarmos a Deus, amar a volta do Senhor, esperar a grande redenção final que está próxima, está a caminho. Olha aí os últimos avisos agora, lá em Israel. Já está tendo lá algo que já está sendo esperado. O rio Eufrates secando, guerra lá no Israel. E tanta coisa acontecendo, os países se envolvendo com guerras e mais guerras. E tudo isso já foi profetizado. O que resta para nós, irmãos? Orar e esperar a redenção final. Amém, Jesus? Esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que brevemente Ele virá para nos buscar. E hoje aqui, amados, o que Deus espera da igreja, da sua igreja, nós somos a igreja do Senhor. 3 palavras, 3. Obediência, obediência, obediência. 3 palavras. Obediência a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Se nós obedecermos, a palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. E o melhor, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo, nos incomodando, nos auxiliando, nos empurrando, dizendo, olha, o tempo está próximo. Fique firme. É bom, é gostoso dizer para o irmão, fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Jesus está às portas, batendo, irmãos. E nós sabemos que tudo isso já foi profetizado. E quando nós obedecemos aqui, irmãos, tudo isso, todas essas bênçãos nos alcançarão, seja da vida secular, seja aqui no trabalho, na sociedade, no casamento, tanto aqui na comunidade, como em qualquer lugar. Elas vão nos alcançar porque é promessa de Deus. O que resta para mim, para você, para nós, igreja, é apenas obedecer. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Nós queremos colocar nossa força, muitas vezes, no lugar das forças de Deus, que é o próprio Espírito Santo nos envolvendo. E aqui, irmãos, no versículo 68 de Deuteronômio 28, fala que 400 anos de escravidão. 400 anos, irmãos. Não foi brincadeira, a geração foi, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. E quantas gerações passaram naquele grande sofrimento e nada. Mas Deus teve misericórdia daquele povo, porque Ele tinha promessa para aquele povo. Como nós, amados, muitas vezes nós passamos por tribulações, não passamos pelo sangue ainda, não fomos provados. E muitas vezes nós reclamamos, nós desobedecemos, nós queremos adotar coisas que não pertencem à nossa família cristã. Mas Deus está com suas mãos estendidas para nós, esperando a nossa obediência. Ele já tem tudo declarado e profetizado. E aqui, irmãos, Moisés havia exortado o povo, incentivado o povo, e nada de obediência. Olha aqui, irmãos, assim como no Novo Testamento, o próprio Cristo nos incentivou a conhecer o Pai através da fé. Sabe? E o Pai nos incentivou a conhecer o Filho, e essa graça imerecida veio através da cruz, irmãos. Olha, Jesus, o nosso Salvador. O tempo está passando, queridos. Quanto mais se passam os anos, mais a volta de Cristo está próxima. Parece não, nós temos certeza, ao encontro. Nós subindo para a glória de Deus, descendo para o encontro maravilhoso. E tudo isso, irmãos, é para mim e para você, nós, igreja, se nós obedecermos. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo também nos exorta em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pela graça sois salvos. E no versículo 8 ele repete, pela graça sois salvos. É pela graça, irmãos. Nós não fomos comprados por um preço que não valia nada. Muito pelo contrário. O sangue do Filho de Deus. Ali na cruz do Calvário, imolado. Foi rejeitado. Foi, sabe, irmãos, judiado de uma forma, sem merecimento disso. Um Deus que nos trouxe a alegria e a certeza da salvação eterna. E aqui, irmãos, essa palavra graça aqui, nos direciona aqui na contramão de obras e méritos. Irmãos, quanto mais nós fizermos, irmãos, isso aí não tem valor. Nós já aprendemos.
É porque nós fomos aqui, irmãos, fizemos as obras porque nós temos a graça, irmãos. É por isso que nós fazemos as obras, temos a graça. E a graça nos constrange a fazermos essas coisas. Você viu? É por isso que nós temos o prazer de fazer as coisas para o Senhor. Porque nós temos a graça. A graça foi derramada entre nós, amados. E quando nós temos a graça, nós temos vontade, alegria de fazer, nós fazemos as obras. E fazemos aqui, irmãos, sem mérito algum. Não existe isso daí, ó. Enquanto o mundo busca posições, depende de méritos humanos, nós queremos é que Cristo cresça e que nós vamos descendo cada vez mais. E aí sim, nós vamos ficando na disposição do Espírito Santo. E Ele faz a obra em nós. E é por isso que a graça é livre de qualquer influência humana, ou seja, no sentido de financeiro, vamos dizer assim, ou no sentido de qualquer coisa que não quer dizer nada para a obra de Deus. Então aqui, irmãos, é sem merecimento algum, é soberania de Deus na nossa vida. E ai de nós se nós não fizermos, porque nós temos a graça de Deus. Nós não fazemos, irmãos, para adquirir coisas, a graça ou salvação, não, irmãos. Nós fazemos porque nós somos constrangidos pelo próprio Espírito que habita em nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós fazemos por amor. Nós fazemos porque nós somos constrangidos a estar ao lado do Senhor. O que Cristo veio fazer aqui, irmãos? Quantas obras Cristo fez aqui na face da terra. E Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário. Ele se esvaziou cada vez mais. Está lá em Filipenses. E a graça aqui, irmãos, é a salvação aqui, ó. E a salvação aqui anda de mãos dadas aqui. Estão ligadas intimamente à obra e à pessoa de Jesus Cristo. Você quer fazer algo para Deus? Fique ligadinho com Deus. Deixa Deus ficar do seu lado. Porque muitas vezes nós não queremos, nós queremos fazer a vontade, não a vontade de Deus, mas nós queremos ensinar Deus a trabalhar na nossa vida. E aí, irmãos, não acontece nada. Porque não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo poder de Deus. Que Ele nos tem consagrado, alimentado o nosso espiritual e a nossa alma. E aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, irmãos, ele fala, não há salvação em outro nome, dado entre os homens, Ele é a glória e o poder para tudo sempre. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não existe, irmãos. Você pode bater em vários lugares, não tem salvação. Mas quando você abre na porta onde Jesus está, e Ele abre a porta e você entra, irmãos, e Ele entra, você abre a porta e Ele entra, porque a palavra de Deus diz que Ele está do lado de fora. Então, Ele está batendo na porta do lado de fora, querendo entrar, irmãos. Não é no nosso coração, é na igreja, irmãos. É no nosso meio. Porque nós já somos templo do Espírito Santo. Então aqui, queridos, não existe. E quando nós lemos aqui, Ele nos deu vida, significa que estávamos mortos em delitos e ofensas. Estávamos mortos, na beira do caminho, doentes, enfermos, tanto no corpo físico como no corpo espiritual. Estávamos à deriva. E Ele chegou ali, nos levantou na beira do caminho, irmãos. E através do seu grande amor, nos colocou de pé, nos colocou no caminho e nos ensinou. Aleluia. O estudo da palavra de Deus, Ele colocou em nosso coração. Através de uma grande libertação. Ele nos ensinou, aleluia, o que é a graça. E a graça nos achou de uma maneira tão maravilhosa. E eu coloquei aqui que nós éramos andarilhos. Andarilhos, sabe o que é um andarilho? Às vezes nós passamos na estrada, vê uma pessoa andando com uma mochilinha assim, sabe? Uma mochilinha, e aquela pessoa não tem destino. Nós éramos assim. Estávamos andando na beira do caminho, sem destino algum, maltrapilho, doente, enfermos, sem saber de nada, e Ele chegou ali com a sua graça e seu amor, e nos reconciliou com Ele mesmo. Amém, Jesus? E aí, a partir desse momento, nós deixamos de ser andarilhos, e somos agora peregrinos em terra estranha. Olha que coisa maravilhosa. Deixamos de ser andarilhos no caminho sem nexo, sem volta, sem nada, e agora somos peregrinos.
estamos andando na direção da glória de Deus, buscando aquilo que é celestial, a presença de Deus e os mandamentos de Deus. E eu fiquei pensando aqui, amados, que nós agora somos peregrinos, irmãos, em terra estranha. O nosso lar não é aqui, o nosso lar já está preparado para nós. Amém, Jesus? Não é esse daqui. E aqui nós éramos mortos espiritualmente, estávamos mortos, na beira do caminho, jogados, sem esperança de nada. E aqui, irmãos, morto não tem vida, é indiferente a tudo. Já viu um morto? O morto não sente nada, acabou. Não vai para lugar nenhum, porque não tem mais vida. Não tem interesse nas coisas espirituais, é insensível às coisas do espírito. Está morto, irmãos. E o morto espiritual é a mesma coisa. Ele não sabe das coisas de Deus, ele não conhece as coisas de Deus. Então ele é morto espiritual. E ele não tem sensibilidade. O morto espiritual não tem interesse em conhecer as belezas de Cristo Jesus. As insondáveis riquezas que está preparado para nós. Eles não têm sensibilidade, porque são morto espiritual. É triste, irmãos. Esses dias foi falado aqui, a maior tristeza que tem é a miséria espiritual da pessoa. A pior coisa que existe é a miséria espiritual. Sabe, amados? E nós estávamos lá, jogados à beira do caminho, mas a graça nos encontrou. Numa situação crítica, numa situação de desespero, vamos dizer assim. E Ele nos trouxe para si. Curou nossas feridas, curou nossa alma. E nos colocou no alto retiro, no caminho que vai para a glória eterna. Eu e você, nós. Fomos tirados da beira do caminho e colocados no caminho da redenção. O caminho que Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é nesse caminho que Ele nos colocou. E aqui, irmãos, Ele nos achou. Amém, Jesus? A graça nos deu vida, nos despertou do sono da morte. Olha, irmãos, o sono da morte tinha nos tomado. Era um desespero total. Eu lembro, antes de Cristo nos achar, a vida que eu estava levando. E agora eu acordei do sono que eu estava levando, agora eu vejo como vale a pena estar ao lado do Senhor. Quanta coisa boa Ele trouxe para nós. E muitas vezes nós esquecemos. É de uma forma soberana, Ele iluminou o nosso coração, nos despertou do sono, da inércia. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós aqui, podemos ser a igreja do arrebatamento. Muitas vezes nós esquecemos disso. Podemos ser, a qualquer momento. Nós podemos ser a igreja do arrebatamento. E se porventura não formos, seremos a igreja que será ressuscitada para a glória de Deus. Então eu fico pensando como é sério tudo isso aqui, Tudo isso e muito mais foi feito por causa do amor de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tal, tão grande, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, Paulo ele fala dos mortos aqui que andam. Paulo estava falando dos mortos que andavam. Sabe aquele zumbi? Andam, mas não tem nexo, não tem nada. Apenas andam, porque bate o coração, tem sangue. Mas não tem o espírito vivificado e não tem a alma recriada pelo Senhor. Então andam como zumbis, viu? Às vezes nós passamos por aí, nós vemos pessoas assim, parece que estão sem direção, parece que não estão sabendo para onde vai. E quando chegam num lugar que não tem nada a ver, e muitas vezes voltam e vão para outros lugares que não tem nada a ver. Mas nós estamos aqui, e fazemos menção do nome do Senhor. Amém, Jesus? Nós estamos aqui, fazemos menção do nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, Paulo aqui ele frisa que Deus fez isso por amor, se doando, se colocando em nosso lugar. Deus nos substituiu, irmãos, da morte. Nós estávamos indo para o calabouço da morte, para a morte, como se diz assim, do nosso corpo e da nossa alma. Estávamos perdidos completamente, e Deus ele nos substituiu na nossa morte, e morremos na morte de Cristo, irmãos. Nós morremos na morte de Cristo.
Por isso nós estamos aqui nessa noite, cantando esses louvores maravilhosos. Olha, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, como vale a pena? Que gostoso receber os irmãos e dizer, irmãos, firme, firme, brevemente nós sairemos desse mundo aqui. Ó. Esse mundo não tem nada para nós, amados. E é promessa de Deus nos retirar daqui, ó, fazer uma grande mudança e depois nos colocar de volta. Olha, glorificando o nome do Senhor. Que bênção, irmãos. Precisamos nos esforçar um pouquinho mais. O que há de vir, virá. Essa é a palavra. E aqui, irmãos, ó, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso, quando Ele voltar, Ele vai nos levar para Ele mesmo. João 14 fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele foi preparar. Já preparou, irmãos. Ele está lá. Abriu o céu para nós, para mim e para você, sem merecimento algum. Está nos esperando, os fiéis. Quem diz amém? Está esperando os fiéis. E eu e você, irmãos, precisamos ser fiéis a Deus. O que há de vir, virá, e não tardará. Segundo lugar aqui, irmãos, pela graça sois salvos, significa pela esperança somos salvos. Esperança, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é a esperança da glória de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Jesus é a esperança da glória de Deus. E nós somos filhos de Deus por Cristo Jesus, cordeiros em Cristo. Temos aí, irmãos, ó, tudo está colocado para nós. Sabe? Então aqui, ó, eu aprendo uma coisa aqui, ó. Houve um planejamento de uma ação. A salvação é uma ação completa, irmãos, do projeto de Deus para a salvação. Aqui, ó. Houve um projeto, um plano, e tudo isso foi alcançado pela fé. Irmãos, sem fé, nós não podemos fazer nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, nós não conseguimos falar de Jesus. Nós não conseguimos adorar Jesus. Sem fé, nós estaríamos um zero à esquerda. Sabe, queridos, é tão gostoso. Nós sabemos dessas coisas aqui. Houve um projeto, irmãos, para nós, Igreja do Senhor. E aqui fala assim, ó, não de obras, para ninguém se gloriar. Muito pelo contrário. Nós somos criados em Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão. É por isso que nós fazemos, irmãos. As obras, nós fazemos. Corremos, levamos, buscamos, fazemos, tudo para a glória de Deus, porque nós temos a presença, nós temos a graça. E é por isso que nós fazemos. As bênçãos que foram dadas aos judeus, através da aliança, agora alcançaram nós, gentios. Olha, eles negligenciaram, eles ficaram adormecidos, mas os gentios foram visitados. E Paulo fez questão de atravessar a Macedônia, atravessar o país, levar esse mistério, irmão, que é a palavra de Deus. E quando Paulo chegou, aleluia, Deus se fez presente nas reuniões. Paulo chegou num lugar, num aerópago, lá na Grécia, e quando ele chegou ali, mostraram aqueles deuses falsos, tudo aquilo, irmãos, que não pertencia ao Deus, ao Senhor dos Exércitos. E ali Paulo, olhando aquilo, falou, mas tem um altar aqui que está vazio. E eles falaram, esse altar é ao Deus desconhecido. Olha que coisa. E Paulo disse assim, pois é esse Deus desconhecido que eu vim vos apresentar. Amém, Jesus? Olha que homem maravilhoso que foi Paulo. Ele apresentou para aqueles gregos o Deus verdadeiro, aqueles que estavam invisível para eles. Mas estava presente no coração de Paulo. Então, queridos, olha quanta coisa que nós podemos dizer aqui, ó. As bênçãos que era para o povo judeu voltaram para os gentios. E nós agarramos, porque veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos fez conhecer o Pai. E o Pai nos fez conhecer o Filho. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nessa noite, ó, cooperando, fala a verdade, sendo agraciados. Olha que gostoso estar aqui, ó, recebendo, né, informações de Deus, palavra de Deus, nos conformando cada dia mais à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui constrangidos a servir agora como escravos de Cristo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa.
quando nós abrimos nossa mente e nós declararmos na nossa mente que nós somos escravos de Cristo, nós temos, irmãos, coisas boas pela frente, hein? Porque o escravo ama o seu Senhor. E nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, carregamos as marcas de Cristo. Paulo, ele falou assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Quer dizer, como um escravo que era marcado, porque ele tinha um senhor, ele tinha um dono. Mas no fim de tudo aquilo, quando chegou a carta de alforria, aquele escravo, ele era livre, mas ele não queria ir embora, porque ele amava o seu senhor. Ele queria estar ali ligadinho com o seu patrão, com o seu senhor. E nós, irmãos, nós já recebemos a carta de libertação lá na cruz, através do sangue. E hoje nós não queremos mais soltar das mãos do Senhor. Nós queremos cada vez mais ser envolvidos pelo nosso Senhor, porque nós amamos o nosso Senhor. E as marcas que nós carregamos, irmãos, são marcas espirituais na nossa vida. É aquelas marcas que nos faz constrangidos para servir ao Senhor, para falar do Senhor, para visitar, para declarar que somente Ele tem poder e palavra de vida eterna. Há poder no sangue de Jesus, amados. Nós precisamos anunciar isso para os povos que ainda não conhecem. Há poder no sangue de Jesus. Essa aqui é a palavra. E muitas vezes nós ficamos estagnados. Deixamos o inimigo ir na frente, trabalhar, ensinar coisas erradas, e nós vamos atrás. Não, irmãos, nós precisamos passar à frente e declarar que há poder no sangue de Jesus. Poder libertador, resgatador, poder que nos fez novas pessoas, através da nova aliança, Ele nos comprou através da redenção. E aqui, irmãos, tem tanta coisa, queridos, maravilhosa, maravilhosa. Mas nós temos a exemplificação do próprio Cristo, do próprio Paulo e de outros irmãos que foram tão maravilhosos. Mas Jesus Cristo nos comprou pelo sangue e nos adotou como filhos na família de Deus. E aqui, irmãos, aqui nós somos portadores da sua imagem e semelhança. Eu e você somos portadores da imagem e semelhança de Cristo. Não é coisinha pequena não, irmãos. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quando alguém olha nós na rua, eles olham de uma forma diferente, porque nós somos pessoas diferenciadas. E nós precisamos fazer jus a isso, queridos. Responsabilidade, quem diz amém? Responsabilidade, não é de qualquer jeito. Não é do jeito que vai, do jeito que vem, do jeito que ficou, fica. Não, não. Tem um Deus acima de tudo, que quer a nossa obediência. A graça quer a nossa obediência. E nós estamos aqui, da mesma forma aqui, irmãos, nós somos uma obra de arte do Senhor. Obra de arte do Senhor, irmãos. Somos a semelhança de Cristo. Obra de arte. Já viu um quadro? Tem um valor tremendo. E nós, amados, para o Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos um povo eleito, formado, criado pelo poder e pelo sangue, e comprado pelo sangue de Jesus. Então, queridos, vale a pena tudo isso aqui, E nós temos uma carta de libertação, escrita com sangue, lá na cruz. E nós queremos agora ficar ao lado de Jesus. Abraçar Jesus. Através do Espírito Santo, sentir a presença. Através da palavra. Receber informação. Nós somos essa obra-prima aqui, Nós somos portadores dessa imagem. Sem merecimento algum, Ele nos amou. E continua nos amando. Até a sua volta gloriosa. E aqui, irmão, nós somos pessoas destinadas aqui para termos aqui uma vida que está de acordo com a natureza de Deus. Irmãos, a velha natureza ficou para trás. Tudo aquilo que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nova vida. Um resplendor nasceu para nós. Quando Cristo nasceu, irmão, resplandeceu a luz. E tudo aquilo que era trevas agora é luz. E nós estamos nessa luz porque nós somos a luz do mundo. Nós somos filhos e herdeiros dessa promessa. E aqui, irmãos, por isso nós somos transportados da natureza terrena para o reino do Filho da luz. Aqui, do Filho de sua luz. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, e por fim aqui,
tem uma outra face dos mistérios de Deus aqui, que é a eternidade. Sabe, queridos? Às vezes a nossa mente, às vezes não, a nossa mente não consegue alcançar. E lá, quando nós chegarmos, Deus, através do Filho, vai nos mostrar as insondáveis riquezas de Cristo. Olha, irmãos, coisa maravilhosa, fala a verdade. As insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, tudo aqui, ó. Efésios 3:8, aqui, ó. Paulo pregou, nós vamos ver ele face a face, louvado seja Deus. E Deus não é homem para que minta, Deus é um espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nessa adoração, onde Paulo nos ensinou, no Romanos 12, de que maneira nós devemos nos apresentar. Sabe? Numa esperança tão grande, irmãos, tão grande, de estarmos para sempre com o Senhor. Olha aqui, ó. E aqui, irmãos, ó. E tudo isso, amado, já está sobre nós, a igreja, em plena vontade de Deus, sobre a verdadeira igreja. Olha, irmão, nós somos a verdadeira igreja. E nós precisamos fazer jus disto. Ó. De que maneira? Nos comportando como filhos, obedecendo. Como aquele escravo obedecia ao seu Senhor, nós somos escravos de Cristo. E nós temos o prazer de obedecer. Sabe, então, é plenitude de Deus sobre os filhos, é uma fonte de águas puras, irmão. Jesus nos faz lembrar daquele poço da Samaritana, que ela chega ali para pegar água ao meio-dia, um sol escaldante, como não é na Palestina, ali naqueles lugares. Jesus chega ali de surpresa e fala, dá-me de beber. Olha que coisa simples assim, dá-me de beber. Aquela mulher olhou, viu que judeu ali, conversando com o samaritano. Não, tem coisa errada. Eles não se comunicavam, não se conversavam. Mas Jesus insistiu ali, ó, dá-me de beber. Aquela mulher falou, não, você não tem como tirar, o poço é muito fundo. Não tem água para te dar. E aí Jesus insistiu, falou, se tu soubesse, aquele que te pede, ele te daria água viva, que nunca mais você ia ter sede dessa água aqui. Aquela mulher ficou assim, paralisada, e Jesus revelou a vida daquela mulher. Amém, Jesus? Como Ele tem revelado a nossa vida, queridos. Ele sabe da tua vida, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da tua vida. Tudo que você fez, Ele sabe. Ó. Mas Ele trouxe o perdão para todos nós. E aquela mulher chegou lá na cidade e falou, olha, porventura, tem um homem lá na fonte? Porventura não é o Cristo que vocês estão esperando? E aqueles homens foram todos para ver o que estava acontecendo. E aquela mulher foi revelada, irmãos. Aquela mulher foi transformada pelo poder de Deus. Aquela mulher falou assim, Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Olha que coisa interessante. Essa água Ele nos deu, quem diz amém? Ele nos deu essa água, amados. Ele saciou a nossa sede, espiritualmente falando. Nós não temos mais sede, irmãos. Ele saciou a nossa sede. Nós somos completados com a sua graça, com o seu poder, pela sua misericórdia. E a graça nos atrai a Ele mesmo, amados. Essa graça nos atraiu a Ele. De uma maneira tão profunda, tão especial e maravilhosa. Aqui, ó. E nos quatro cantos da terra Ele encontra os seus escolhidos. Olha. Através da graça, nos quatro cantos da terra, Ele encontra os escolhidos, os eleitos, aqueles que foram chamados. E aqui, irmãos, ó, para formar aqui um novo homem, uma nova mulher, para formar um exército, para formar o quê? Uma nova criação. Nós somos essa nova criação. Isso vale a pena. Nós estarmos aqui, vamos participar da mesa do Senhor. Isso é privilégio para poucos, irmãos. É privilégio para os filhos. Ele nos chamou, nos adotou para a sua família. Deus fez isso. 1 Pedro 5,10, para terminar, ele fala, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou, à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá, fortificará, fundamentará. Olha, irmãos, a igreja, nós somos fundamentados
na graça de Cristo Jesus. Esperamos agora a redenção final. Num grande evento, onde a humanidade vai ser pega de surpresa. Não deveria, mas vai ser pega de surpresa. Mas nós estamos esperando a redenção final. Irmão Luiz, redenção final. A grande redenção final. Amém, Jesus? E no verso 11, aqui de 1 Pedro 5, fala assim: a ele seja todo o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos proteja, continua nos abençoando. Que Ele possa reservar sempre aquele lugarzinho na glória para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus, através de Cristo Jesus, se derramou diante da humanidade para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Vamos fazer a oração de agradecimento. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus bendito e cheio de misericórdia. Tu és o Cristo enviado, Senhor, para fortalecer o coração daqueles que creem na Tua palavra. Para formar, Senhor, um grande exército, Pai, uma nova criação. Ó Deus, do povo que glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome. Ó Deus, que crê na Sua palavra e que crê no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, o nosso muito obrigado, Senhor. Que haja paz, que haja um sentimento de adoração em cada vida, em cada coração. Que as famílias sejam alcançadas, Pai. Num só propósito, Senhor, de glorificar primeiramente o Teu nome. Engrandecer, Senhor, o Teu nome, Pai, a Tua pessoa bendita. E dizer que nós precisamos tanto do Senhor, Pai, para esses últimos dias agora que antecede a Sua volta. E nós sabemos que o Senhor voltará, porque é promessa Sua. Mas nós precisamos nos preparar, ó Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, nesses últimos dias, para que o nosso coração esteja preenchido com a unção, com a presença, com a Tua palavra, Senhor. E nós prossigamos em conhecer o Senhor, aquele que é realidade para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, nesse momento, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Diga graças a Deus, irmãos.